Seu vazio não tem nome, mas tem raiz. Você já sentiu um vazio que não sabe explicar? Aquele aperto no peito, sem nome, sem forma, mas que insiste em aparecer no silêncio da madrugada ou no meio de uma multidão. Carl Jung dizia: aquilo que você não traz à consciência se manifesta na sua vida como destino. E talvez esse vazio que você carrega não seja um erro, mas um sinal. Um convite para hoje, a gente vai decifrar as raízes invisíveis desse vazio. E porque ele não tem nome, mas tem origem. E talvez depois desse vídeo, você nunca mais sinta esse silêncio do mesmo jeito. Se você ainda sente um vazio sem essa pessoa, se por mais que tente seguir adiante algo dentro de você parece despedaçado, você precisa escutar isso. Porque o que vou te dizer neste vídeo pode transformar completamente sua visão sobre amor, apego e carência emocional. E aqui está a verdade nua e crua. O problema não é que essa pessoa tenha partido. O verdadeiro problema é o que a ausência dela está escancarando dentro de você. Não é o amor dela que está faltando. É a conexão que você perdeu consigo mesmo. Não é a companhia dela que você precisa. É aprender a preencher sua própria existência sem depender de ninguém. Carl Jung dizia que tudo aquilo que evitamos encarar dentro de nós se manifestará repetidamente em nossa realidade. Se você ainda sente que não consegue viver sem essa pessoa, não é porque o amor foi intenso demais. É porque existe algo em você que necessita ser curado. E enquanto isso não acontecer, você vai continuar preso nesse ciclo. Mas aqui vem a boa notícia. Isso pode ser quebrado. Neste vídeo, além de te ajudar a entender o motivo desse vazio, vou te entregar as ferramentas exatas para superar isso. Porque a questão aqui não é apenas esquecer alguém, mas retomar o controle da sua vida. Fica comigo até o final, porque quando você terminar esse vídeo, sua forma de enxergar o amor e a si mesmo jamais será a mesma. Então, ativa o like da Mente Forte e se inscreve agora se ainda não fez isso. Porque isso aqui começa agora. O vazio que você sente não é pela outra pessoa. Ele é um reflexo de algo mais profundo dentro de você. Se essa sensação de vazio persiste mesmo depois dessa pessoa ter saído da sua vida, chegou a hora de encarar uma verdade desconfortável. Não é a ausência dela que fere, mas aquilo que essa ausência te obriga a enxergar sobre você. O que você está sentindo não é só amor, nem apenas tristeza. É o reflexo de algo mais antigo e profundo, algo que sempre esteve aí, mas só agora se revela com nitidez. Porque quando alguém se vai, o que fica não é só a falta dessa pessoa, é o espaço, que você nunca soube preencher. O erro de confundir amor com carência emocional. Pensa comigo. Se o que te prendesse fosse realmente amor, a partida dessa pessoa não teria poder de te destruir. Amor verdadeiro é livre, expansivo, é algo que continua te nutrindo mesmo na ausência do outro. O que machuca não é perder alguém. O que dói é perder aquilo que essa pessoa simbolizava para você. Carl Jung deixou isso absurdamente claro. Tudo aquilo que nos incomoda nos outros nos leva a um autoconhecimento profundo. Nesse caso, o que fere não é a ausência, mas aquilo que ela revela sobre a nossa própria incompletude. Se você sente que não consegue seguir sem essa pessoa, pergunte a si mesmo: qual parte de mim eu tentava preencher com a presença dela? Porque a verdade é esta. Aquilo que você mais sente falta em alguém é exatamente o que precisa aprender a se oferecer. Se sente falta da validação dela, é sinal de que ainda não sabe se validar. Se sente falta da companhia, é porque ainda não aprendeu a se apreciar. Se sente falta de como ela te fazia sentir, é porque acredita que a felicidade vem de fora e não de dentro. O espelho de Jung, quando o outro se torna a projeção do que nos falta. Jung falava sobre projeção psicológica, o mecanismo onde tudo o que admiramos ou desejamos no outro é, na realidade, o reflexo de algo que ignoramos em nós. E é por isso que, tantas vezes, idealizamos alguém. Passamos a acreditar que aquela pessoa nos completa, que preenche um vazio, que sem ela a vida perde o rumo. Mas aí está a questão. Em vez de reconhecer que esse amor ou segurança deveriam vir de dentro, colocamos isso na conta de outra pessoa. Quando ela se vai, achamos que levaram embora algo essencial. Só que, na verdade, o que machuca não é a ausência dela, é o fato de que nunca aprendemos a suprir.
Isso por conta própria. É como alguém que passa a vida apoiado numa muleta, acreditando que não consegue andar sem ela. Quando tiram a muleta, em vez de tentar caminhar, sente-se incapaz. Mas a verdade é que sempre pôde andar sozinho. Só nunca acreditou nisso. Como saber se você sofre por amor ou por falta de identidade própria? Se acreditava que essa pessoa era indispensável na sua vida, responda com brutal honestidade. Sua felicidade dependia, em grande parte, da validação e presença dela? Você sente que sem essa pessoa não é suficiente? Ou que sua vida perdeu sentido? Tinha medo de estar só antes de conhecê-la? Já sentiu esse mesmo vazio em outros relacionamentos? Se pudesse voltar com essa pessoa, seria por amor genuíno ou por não saber lidar com a solidão? E isso é o mais importante. Enquanto continuar tentando preencher o vazio com outra pessoa, nunca vai preencher de verdade. Vai apenas repetir o ciclo com rostos diferentes, mantendo o mesmo vazio. Agora, presta atenção. Quero que você anote mentalmente, ou no papel, o que vou te dizer. Esse vazio que você sente não é pela pessoa em si, mas pelo significado que atribuiu a ela na sua vida. Jung nos mostrou que tudo aquilo que admiramos no outro é reflexo do que precisamos desenvolver internamente. Se sente que sem ela não é suficiente, é porque ainda não se deu aquilo que esperava receber. Enquanto seguir tentando que o outro preencha seu vazio, estará fadado a repetir esse padrão. Não se trata de esquecer alguém. É sobre aprender a estar inteiro sem depender de ninguém. Entenda de uma vez. O vazio que dói não é pela pessoa, é pela ideia do que acreditava que ela representava. Mas existe algo ainda mais profundo nisso. A maioria das pessoas que não consegue desapegar de alguém não está realmente apaixonada. Estão presas a um ciclo de carência emocional disfarçado de amor. No próximo ponto, vou te mostrar como a necessidade de validação e o medo da solidão te mantém preso em relações que, em vez de preencher, só aumentam o vazio. Como a dependência emocional cria a ilusão de conexão. Se você segue sentindo esse vazio sem essa pessoa, não é porque realmente precisa dela, é porque, sem perceber, construiu uma relação baseada em dependência emocional e não em amor genuíno. E aqui mora a armadilha. A dependência não se apresenta como dependência. Ela se manifesta como amor intenso, como uma conexão inabalável, como se aquela pessoa fosse parte de você. Mas na prática, o que você fez foi atrelar seu bem-estar à presença dela. E isso não é amor, é vício emocional. O mecanismo invisível da dependência emocional. Jung explicava que o inconsciente tende a repetir padrões familiares, mesmo quando esses padrões nos destroem. Se na infância você aprendeu que amor é abandono, incerteza ou luta constante por aceitação, provavelmente buscará esse mesmo tipo de amor na vida adulta. E é isso que quase ninguém te conta. O que você sente como uma conexão irrompível. Na verdade, é sua mente buscando aquilo que conhece. Mesmo que isso te machuque, não importa se dói. Se é familiar, você repete. Me escute. Vou te contar uma história sobre quando o amor é só o reflexo das nossas feridas. Pense na Laura. Laura vivia uma relação que drenava toda a sua energia emocional. Cada vez que o parceiro se afastava, ela era tomada por ansiedade. Checava o telefone sem parar, analisava cada mensagem, caçava sinais de que ele ainda a amava. Quando finalmente recebia a resposta, sentia alívio, como se a vida voltasse ao eixo. Mas o curioso é, Laura não era assim antes desse relacionamento. Não era insegura, nem dependente. Então, o que mudou? A raiz disso estava no passado. Laura cresceu em um ambiente onde o amor era instável. Seu pai, ora carinhoso, ora frio e ausente. Sem perceber, ela assimilou que amor não era algo seguro, mas algo a ser conquistado. E agora, no relacionamento, revivia esse padrão. Cada afastamento do parceiro, sua mente interpretava como um teste. Se eu conseguir que ele me ame, isso prova que sou suficiente. Mas a verdade brutal é, Laura não estava apaixonada por esse homem. Ela estava presa num ciclo de validação emocional, tentando curar uma ferida antiga através dessa relação. A ilusão de vínculo, quando a carência se disfarça de amor. Quando sua sensação de completude depende da presença de alguém, o que você sente não é amor genuíno. É apego à sensação de segurança que aquela pessoa representa. Só que segurança construída sobre o outro é instável.
porque no instante em que essa pessoa se afasta, o vazio retorna ainda mais intenso. Se você já se percebeu ansioso ao não receber resposta, se já alterou seu comportamento para evitar que alguém se distanciasse, se já perdoou atitudes que no fundo sabia que não deveria aceitar, saiba, isso não é amor, é dependência. E aqui está uma verdade dura que quase ninguém admite. Dependência emocional. Não apenas te faz sofrer, como também afasta quem está ao seu lado. Quanto maior o medo de perder alguém, mais ansiedade isso gera. Mais atitudes impulsivas e desesperadas você toma, e mais essa pessoa se distancia. É um ciclo que se retroalimenta. Como sair dessa ilusão de conexão e retomar sua liberdade emocional? Reconheça o que é amor e o que é carência disfarçada. Pergunte a si mesmo com toda a sinceridade: amo essa pessoa de verdade? Ou amo a forma como ela me faz sentir? Identifique o padrão emocional. Se esse mesmo vazio já apareceu em outros relacionamentos, o problema não é a pessoa, mas uma ferida não curada dentro de você. Rompa o ciclo de reforço emocional intermitente. Se sua paz depende de receber atenção e sua angústia surge no silêncio, você está preso num vício emocional. A única saída é construir em você a estabilidade emocional que busca no outro. Abandone as justificativas que sustentam o que te machuca. Se vive buscando desculpas para continuar em uma relação que te adoece, é porque teme encarar o vazio que a solidão parece trazer. Mas enfrentar esse vazio é o começo da cura. Reconecte-se consigo. Faça uma lista de tudo o que deixou de lado, para priorizar essa relação. E então recupere esses aspectos um a um. Pontos que você precisa guardar. Amor verdadeiro é liberdade. Dependência emocional é prisão. Se sente ansiedade na ausência dessa pessoa, isso não é amor. É vício emocional. A mente repete padrões conhecidos, não o que seria saudável. Se suas relações passadas foram instáveis, seu inconsciente tenderá a buscar isso até que você assuma o comando. Se você sofre mais com a ausência de alguém do que desfruta da própria companhia, o problema não está na relação, está na sua relação consigo mesmo. Quanto mais você coloca sua completude nas mãos de alguém, mais se afasta do próprio poder. A única forma de sair desse ciclo é aprendendo a se oferecer o que esperava receber do outro. Agora você consegue enxergar como a dependência emocional cria a falsa impressão de que precisa dessa pessoa para se sentir feliz. Mas há algo ainda mais profundo. A origem dessa tendência está em feridas emocionais não resolvidas. No próximo ponto, vou te mostrar como as marcas da sua infância moldaram a forma como você ama e o que pode fazer para finalmente se libertar. O que machuca não é perder alguém. O que dói é perder aquilo que essa pessoa simbolizava para você. Carl Jung deixou isso absurdamente claro. Tudo aquilo que nos incomoda nos outros nos leva a um autoconhecimento profundo. Nesse caso, o que fere não é a ausência, mas aquilo que ela revela sobre a nossa própria incompletude. Se você sente que não consegue seguir sem essa pessoa, pergunte a si mesmo: qual parte de mim eu tentava preencher com a presença dela? Porque a verdade é esta: aquilo que você mais sente falta em alguém é exatamente o que precisa aprender a se oferecer. Se sente falta da validação dela, é sinal de que ainda não sabe se validar. Se sente falta da companhia, é porque ainda não aprendeu a se apreciar. Se sente falta de como ela te fazia sentir, é porque acredita que a felicidade vem de fora e não de dentro. O espelho de Jung, quando o outro se torna a projeção do que nos falta. Jung falava sobre projeção psicológica, o mecanismo onde tudo que admiramos ou desejamos no outro é, na realidade, o reflexo de algo que ignoramos em nós. E é por isso que, tantas vezes, idealizamos alguém. Passamos a acreditar que aquela pessoa nos completa, que preenche um vazio, que sem ela a vida perde o rumo. Mas aí está a questão. Em vez de reconhecer que esse amor ou segurança deveriam vir de dentro, colocamos isso na conta de outra pessoa. Quando ela se vai, achamos que levaram embora algo essencial. Só que, na verdade, o que machuca não é a ausência dela. É o fato de que nunca aprendemos a suprir. Isso por conta própria. É como alguém que passa a vida apoiado numa muleta, acreditando que não consegue andar sem ela. Quando tiram a muleta, em vez de tentar caminhar, sente-se incapaz.
Mas a verdade é que sempre pôde andar sozinho. Só nunca acreditou nisso. Como saber se você sofre por amor ou por falta de identidade própria? Se acreditava que essa pessoa era indispensável na sua vida, responda com brutal honestidade. Sua felicidade dependia, em grande parte, da validação e presença dela? Você sente que sem essa pessoa não é suficiente? Ou que sua vida perdeu sentido? Tinha medo de estar só antes de conhecê-la? Já sentiu esse mesmo vazio em outros relacionamentos? Se pudesse voltar com essa pessoa, seria por amor genuíno ou por não saber lidar com a solidão? E isso é o mais importante. Enquanto continuar tentando preencher o vazio com outra pessoa, nunca vai preencher de verdade. Vai apenas repetir o ciclo com rostos diferentes, mantendo o mesmo vazio. Agora, presta atenção. Quero que você anote mentalmente, ou no papel, o que vou te dizer. Esse vazio que você sente não é pela pessoa em si, mas pelo significado que atribuiu a ela na sua vida. Jung nos mostrou que tudo aquilo que admiramos no outro é reflexo do que precisamos desenvolver internamente. Se sente que sem ela não é suficiente, é porque ainda não se deu aquilo que esperava receber. Enquanto seguir tentando que o outro preencha seu vazio, estará fadado a repetir esse padrão. Não se trata de esquecer alguém. É sobre aprender a estar inteiro sem depender de ninguém. Entenda de uma vez. O vazio que dói não é pela pessoa, é pela ideia do que acreditava que ela representava. Mas existe algo ainda mais profundo nisso. A maioria das pessoas que não consegue desapegar de alguém não está realmente apaixonada. Estão presas a um ciclo de carência emocional disfarçado de amor. No próximo ponto, vou te mostrar como a necessidade de validação e o medo da solidão te mantém preso em relações que, em vez de preencher, só aumentam o vazio. Como a dependência emocional cria a ilusão de conexão. Se você segue sentindo esse vazio sem essa pessoa, não é porque realmente precisa dela, é porque, sem perceber, construiu uma relação baseada em dependência emocional e não em amor genuíno. E aqui mora a armadilha. A dependência não se apresenta como dependência. Ela se manifesta como amor intenso, como uma conexão inabalável, como se aquela pessoa fosse parte de você. Mas na prática, o que você fez foi atrelar seu bem-estar à presença dela. E isso não é amor, é vício emocional. O mecanismo invisível da dependência emocional. Jung explicava que o inconsciente tende a repetir padrões familiares, mesmo quando esses padrões nos destroem. Se na infância você aprendeu que amor é abandono, incerteza ou luta constante por aceitação, provavelmente buscará esse mesmo tipo de amor na vida adulta. E é isso que quase ninguém te conta. O que você sente como uma conexão irrompível. Na verdade, é sua mente buscando aquilo que conhece. Mesmo que isso te machuque, não importa se dói. Se é familiar, você repete. Me escute. Vou te contar uma história sobre quando o amor é só o reflexo das nossas feridas. Pense na Laura. Laura vivia uma relação que drenava toda a sua energia emocional. Cada vez que o parceiro se afastava, ela era tomada por ansiedade. Checava o telefone sem parar, analisava cada mensagem, caçava sinais de que ele ainda a amava. Quando finalmente recebia a resposta, sentia alívio, como se a vida voltasse ao eixo. Mas o curioso é, Laura não era assim antes desse relacionamento. Não era insegura, nem dependente. Então, o que mudou? A raiz disso estava no passado. Laura cresceu em um ambiente onde o amor era instável. Seu pai, ora carinhoso, ora frio e ausente. Sem perceber, ela assimilou que amor não era algo seguro, mas algo a ser conquistado. E agora, no relacionamento, revivia esse padrão. Cada afastamento do parceiro, sua mente interpretava como um teste. Se eu conseguir que ele me ame, isso prova que sou suficiente. Mas a verdade brutal é, Laura não estava apaixonada por esse homem. Ela estava presa num ciclo de validação emocional, tentando curar uma ferida antiga através dessa relação. A ilusão de vínculo, quando a carência se disfarça de amor. Quando sua sensação de completude depende da presença de alguém, o que você sente não é amor genuíno. É apego à sensação de segurança que aquela pessoa representa. Só que segurança construída sobre o outro é instável, porque no instante em que essa pessoa se afasta, o vazio retorna ainda mais intenso. Se você já se percebeu ansioso ao não receber resposta,
Se já alterou seu comportamento para evitar que alguém se distanciasse, se já perdoou atitudes que no fundo sabia que não deveria aceitar, saiba, isso não é amor, é dependência. E aqui está a verdade dura que quase ninguém admite. Dependência emocional. Não apenas te faz sofrer, como também afasta quem está ao seu lado. Quanto maior o medo de perder alguém, mais ansiedade isso gera. Mais atitudes impulsivas e desesperadas você toma, e mais essa pessoa se distancia. É um ciclo que se retroalimenta. Como sair dessa ilusão de conexão e retomar sua liberdade emocional? Reconheça o que é amor e o que é carência disfarçada. Pergunte a si mesmo com toda a sinceridade: amo essa pessoa de verdade? Ou amo a forma como ela me faz sentir? Identifique o padrão emocional. Se esse mesmo vazio já apareceu em outros relacionamentos, o problema não é a pessoa, mas uma ferida não curada dentro de você. Rompa o ciclo de reforço emocional intermitente. Se sua paz depende de receber atenção e sua angústia surge no silêncio, você está preso num vício emocional. A única saída é construir em você a estabilidade emocional que busca no outro. Abandone as justificativas que sustentam o que te machuca. Se vive buscando desculpas para continuar em uma relação que te adoece, é porque teme encarar o vazio que a solidão parece trazer. Mas enfrentar esse vazio é o começo da cura. Reconecte-se consigo. Faça uma lista de tudo o que deixou de lado, para priorizar essa relação. E então, recupere esses aspectos um a um. Pontos que você precisa guardar. Amor verdadeiro é liberdade. Dependência emocional é prisão. Se sente ansiedade na ausência dessa pessoa, isso não é amor. É vício emocional. A mente repete padrões conhecidos, não o que seria saudável. Se suas relações passadas foram instáveis, seu inconsciente tenderá a buscar isso até que você assuma o comando. Se você sofre mais com a ausência de alguém do que desfruta da própria companhia, o problema não está na relação, está na sua relação consigo mesmo. Quanto mais você coloca sua completude nas mãos de alguém, mais se afasta do próprio poder. A única forma de sair desse ciclo é aprendendo a se oferecer o que esperava receber do outro. Agora você consegue enxergar como a dependência emocional cria a falsa impressão de que precisa dessa pessoa para se sentir feliz. Mas há algo ainda mais profundo. A origem dessa tendência está em feridas emocionais não resolvidas. No próximo ponto, vou te mostrar como as marcas da sua infância moldaram a forma como você ama e o que pode fazer para finalmente se libertar. O peso da ferida emocional no apego. Se o vazio persiste mesmo sem essa pessoa, há algo muito mais antigo por trás. Uma ferida que existia antes dela. Carl Jung dizia que aquilo que não resolvemos na infância, projetamos nos nossos vínculos adultos. Na prática, isso significa que o apego que você sente por alguém nem sempre é sobre a pessoa, e sim sobre uma carência emocional, antiga e mal cicatrizada. Como nossa infância condiciona nossos relacionamentos. Desde pequenos, aprendemos o que é amor pelas nossas primeiras experiências emocionais. Se durante sua infância, o amor parecia algo que precisava ser conquistado, que dependia do humor ou aprovação dos outros, é provável que, hoje, repita esse roteiro nos seus vínculos afetivos. Aqui está uma verdade desconfortável. Não nos apegamos às pessoas, mas a padrões emocionais que nos são familiares. Se você cresceu em meio à instabilidade emocional, há grandes chances de se sentir atraído, sem perceber, por relações que também trazem esse desequilíbrio. Não porque gosta disso, mas porque seu inconsciente reconhece isso como normal. A relação entre abandono emocional e dependência afetiva. Quem enfrentou abandono afetivo, seja físico ou emocional, costuma carregar um medo profundo de ser deixado. Esse medo não some com o tempo, ele apenas se disfarça. Muitas vezes, o que parece amor nada mais é do que uma tentativa incessante de não voltar a sentir aquele abandono original. Se na infância você sentiu que precisava fazer algo para receber atenção, ou que o amor dos seus pais era imprevisível, é provável que hoje sinta uma ansiedade descontrolada quando alguém se afasta. Mas a verdade é, nenhuma relação vai curar essa ferida. Não importa quanto amor você receba ou quão presente a outra pessoa esteja. Se não tratar a raiz, a sensação de falta vai permanecer.
Vou te contar agora uma história sobre quando o amor se transforma numa tentativa de curar o passado. Fábio vivia um relacionamento que, aos olhos de todos, era exemplar. Sua parceira o amava, o respeitava e estava sempre disponível. Mas toda vez que surgia uma discussão, quando ela demorava a responder ou mostrava algum sinal de afastamento, entrava em pânico. Sentia como se tudo fosse desmoronar. Era irracional, mas visceral. E no impulso de tentar evitar a rejeição, ele se tornava possessivo, exigente, emocionalmente reativo. Até que, um dia, ela disse: "Sinto que para você nunca sou o bastante. Que mesmo estando aqui, você vive com medo de que eu vá embora, embora eu nunca tenha dado motivos para isso." Foi nesse instante que Fábio entendeu. O medo não tinha origem nela, e sim na própria história. Fábio cresceu com um pai ausente. Desde pequeno, achava que precisava fazer algo extraordinário para merecer atenção. Cada vez que a namorada se distanciava, sua mente lia isso como abandono. Não era o amor que estava doente. Era a ferida que nunca foi tratada. Como romper ciclos inconscientes. Se sente que vive preso na mesma dinâmica emocional repetitiva. Chegou a hora de mudar. Aqui está o caminho. Investigue de onde vem seu medo de abandono. Pergunte-se: quando foi a primeira vez que me senti insuficiente? Que crença sobre amor criei naquela época? Pare de buscar no outro aquilo que só você pode se proporcionar. Se continuar delegando seu valor e bem-estar, a dependência emocional sempre te prenderá. Diferencie amor de apego. Amor permite, apego aprisiona. Se sem essa pessoa você não consegue estar em paz, é sinal de que o apego assumiu o controle. Aprenda a estar só. A única maneira de romper o medo de abandono é encarando-o. Passe tempo consigo mesmo. Descubra prazer na própria companhia. Construa uma autoestima real, não baseada em ser amado ou aceito, mas no valor que você tem apenas por existir. Verdades que você precisa internalizar. Apego não é amor, é uma ferida antiga, camuflada de vínculo. Se o medo de ser deixado dita sua vida afetiva, isso revela algo mal resolvido dentro de você. Relacionamentos não curam nossas dores emocionais, eles apenas as trazem à tona. E enquanto não enfrentar essas questões internas, continuará repetindo os mesmos ciclos. O que nos prende não são as pessoas, mas as sensações familiares, ainda que sejam dolorosas. O amor que tanto espera dos outros precisa primeiro ser aprendido e cultivado em você. Agora fica claro que o apego que sente não é sobre essa pessoa específica, é sobre uma dor antiga, que ainda não recebeu o cuidado necessário. E há um ponto crucial que precisa entender. Esse vazio emocional não some com o tempo, mas com atitudes concretas. No próximo momento, vou te mostrar como começar a ocupar esse vazio com sua própria energia e resgatar seu poder pessoal. Como preencher o vazio sem depender de ninguém? Se até aqui você sentiu que sua vida perdeu sentido sem essa pessoa, é porque nunca te ensinaram a se nutrir emocionalmente. Carl Jung dizia que o processo de se tornar inteiro, o caminho da individuação, exige coragem para encarar a própria solidão. Enquanto seguir acreditando que alguém externo precisa te completar, estará deixando seu poder nas mãos de outros. O vazio não some encontrando outro alguém, mas aprendendo a se sentir completo na própria companhia. O erro de buscar salvação no outro. Quando acredita que precisa de alguém para se sentir feliz, você se aprisiona na ilusão de que a felicidade está fora de si. E aqui mora o perigo. Baseando seu equilíbrio emocional na presença de outra pessoa, viverá permanentemente com medo. Medo de que ela vá embora, de que mude, de que pare de te enxergar da mesma forma. Esse medo te leva à ansiedade, à insegurança e à dependência afetiva. Mas existe uma saída. O que você realmente precisa não é de outra pessoa, mas de se tornar suficiente para si. Como começar a preencher o vazio com a sua própria energia? Se alguma vez sentiu que sua vida perdeu cor sem essa pessoa, é porque entregou o controle demais sobre sua felicidade. A boa notícia é que é possível resgatar isso. Aqui estão passos práticos para iniciar essa reconquista. Faça uma lista de tudo o que abandonou por priorizar essa relação. Redescubra esses interesses, hobbies e sonhos. Aos poucos, vai perceber que sua identidade sempre existiu além dessa história.
Construa uma rotina que te faça sentir vivo sem depender de terceiros. Não se trata de se distrair com coisas vazias, mas de incluir hábitos que alimentem sua autoestima e fortaleçam seu vínculo consigo. Ler, treinar, escrever, explorar novos aprendizados. Tudo isso resgata o prazer de existir independentemente. Cerque-se de pessoas que acrescentem valor, não que reforcem sua carência. Evite buscar alguém apenas para ocupar um espaço. Prefira relações que dialoguem com a sua nova energia emocional. Ofereça a si mesmo aquilo que antes esperava dos outros. Se aguardava gestos de carinho ou reconhecimento, passe a fazer isso por você. Compre flores para si, saia para jantar só, descubra seus gostos sem a influência de ninguém. Entenda que no início vai ser desconfortável. Você não está habituado a depender apenas de si para se sentir pleno. Mas toda transformação nasce de certo desconforto. Permita-se atravessar essa fase sem fugir. Aceitar a solidão como parte natural do processo te levará a uma paz interior que talvez nunca tenha experimentado. A verdadeira chave está em deslocar o foco da sua tensa atenção de quem te falta para quem você está se tornando. Sabe quando você coloca alguém em um pedestal? Acha que aquela pessoa é a única capaz de te fazer feliz? Que ninguém mais vai entender suas dores ou te olhar da mesma forma? Pois é, isso não é amor, é projeção. A idealização nasce de uma carência. Quando você não se sente inteiro, tende a enxergar no outro aquilo que gostaria de encontrar em si. Atribui a essa pessoa características e qualidades que, muitas vezes, ela nem tem. E quanto maior a idealização, maior a decepção quando a realidade aparece. Por que idealizamos quem amamos? Toda idealização é uma fuga. Ao invés de encarar a própria insegurança, você se esconde na imagem que cria do outro. Isso explica porque, mesmo sabendo que determinada pessoa não te faz bem, insiste em manter ela na sua vida. O que está preso ali não é amor. É o apego à fantasia de que ela poderia preencher seu vazio. Agora, escuta com atenção. Você passou tempo demais acreditando que a ausência de alguém te define. Permitiu que a carência comandasse suas escolhas, que o medo da solidão calasse sua essência, que a ilusão de amor te fizesse aceitar menos do que merece. Mas a verdade é que ninguém, absolutamente ninguém, veio ao mundo para te completar. Porque você já nasceu inteiro. Se continuar vivendo em função de ausências, nunca terá espaço para presenças verdadeiras. Enquanto tentar preencher seus vazios com rostos alheios, só aprofundará o buraco. Porque o que falta não é outra pessoa, é você consigo mesmo. E eu te digo com toda clareza, ou você decide agora quebrar esse ciclo, ou continuará correndo atrás de migalhas emocionais travestidas de amor. Mas há algo dentro de você, um fragmento esquecido, uma força adormecida, que sabe que nasceu para mais. Para se levantar inteiro, para viver leve, para se olhar no espelho e, finalmente, se reconhecer. Se isso fez sentido para você, então não para por aqui. Assista os outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela. Ative o like. Se inscreva e vem comigo, porque a próxima conversa vai te mostrar não só como romper ciclos, mas como se tornar a pessoa que você sempre esperou que alguém fosse por você. Nos vemos lá.